Olá, turma! Aqui é a professora Rúbia, da disciplina de Corporeidade e Motricidade Humana, e o tema da aula de hoje será a tecnologia e sua influência sobre o corpo. Bom, com o passar dos anos, a tecnologia ela veio influenciar o meio ambiente, o nosso corpo, a nossa mente. O cotidiano vem sendo traçado pelo desenvolvimento tecnológico avançado. A gente sabe que os nossos dias não são mais iguais se a gente comparar, por exemplo, a 2, 3, 4 décadas atrás, né? Então, dia a dia, a tecnologia, ela vem tomando conta do nosso dia a dia. Por exemplo, a gente tem a tecnologia de aprendizado escolar. Então, dentro de escolas, né, a gente tem lá as salas de aula com computadores, com ensino à distância, com ensino tecnológico. A gente tem plataformas escolares para ajudar as crianças, né? Fora as redes sociais, que são inúmeras, a participação das pessoas dentro, né, de várias redes sociais, a possibilidade de fazer reuniões através de vídeo, né, de conectar pessoas que estão distantes e às vezes muito distantes de um continente ao outro. Então é possível através das videoconferências. Jogos eletrônicos que se jogam online e às vezes você tem ali, né, muitos países, línguas diferentes no mesmo jogo. Velocidade com que correm as notícias. Então, uma notícia, um indivíduo grava, manda para o jornal, manda para a manchete, aí daqui a pouco a gravação dele já está no ar. Então, as notícias correm muito rápido, com uma velocidade muito grande. Contato intercontinentais em tempo real. E com a tecnologia, dificilmente as pessoas elas vão ficar sem ter comunicação, né? Porque hoje o acesso à internet, ao celular, é muita informação, muito rápido as notícias, então raramente alguém vai ficar sem ter acesso às notícias, às atualidades que está acontecendo. A tecnologia, ela torna-se uma ferramenta de conquista do mundo e de uma nova formação sociocultural, né? Vocês já se imaginaram viver num mundo sem nada de tecnologia? Como é diferente, como os nossos avós, bisavós, talvez até os nossos pais, né? Ou a gente há um tempo atrás, como a nossa vida era diferente. E cada ano que passa, o avanço tecnológico ele é maior, né? É uma tendência revolucionária na vida cotidiana. E o ser humano hoje, ele corre contra o tempo, porque com tanta informação, né, rodeado de influenciadores, de modismos, de comandos, então dá a impressão de que a gente não, que as 24 horas do nosso dia não dá tempo de fazer tudo que a gente planeja, né? E aí eu pergunto, o que esperar do corpo do homem no futuro? Vou falar aqui para vocês um pouco das mudanças tecnológicas desde a década de 70, né? Onde começou ali o surgimento dos primeiros computadores, né? Aquele mais retrógrado, grandão. Então já foi um avanço muito grande para a nossa sociedade. Na década de 80 era muito comum ver adolescentes, né, adultos usando Walkman, começaram a surgir aí os jogos eletrônicos. A geração dos anos 90 já começa ali uma realidade virtual e as primeiras redes de comunicações sociais, né? Quem lembra ali um pouquinho depois, né, de 90, 2000, o ICQ, que é essa imagem aqui de cima, né? Quem lembra do seu código de ICQ? E aí a geração X, que é uma geração totalmente absorvida pela sociedade, da simulação, eles brincam de transformar, de efetuar zappings. O que é zappings, né? Vem do verbo zapear, e aí eu coloquei até aqui embaixo o significado.
que é o ato de mudar rápida e repetidamente de canal de televisão ou frequência de rádio, de forma a encontrar algo interessante para ver ou ouvir, geralmente através de um controle remoto. Na nossa época, quando eu era criança, eu ia para frente da televisão, ficava vendo os comerciais e esperava o meu desenho favorito. Hoje as crianças elas sentam, elas escolhem o que elas querem assistir, por exemplo, elas têm acesso ali a Netflix, e aí, não gostei desse, eu quero o próximo. Ou pega ali, por exemplo, o YouTube, tem o YouTube Kids, e aí começa a assistir um vídeo, a hora que vem a propaganda já pula, 5 segundos depois, né? E aí vai folheando com o dedo ali, vai traçando o dedinho e vai escolhendo o que deseja assistir, tá? E aí elas fazem isso, com as imagens, com os vídeos, e modificam também corpos e mais corpos, inclusive os seus próprios corpos, essa nova geração. Aí eu tenho um novo conceito, que é o corpo motor e o corpo informação. A partir da década de 70, houve uma mudança do estilo, onde antigamente o trabalho braçal, que era o corpo motor, não havia tanta influência da tecnologia. E depois passa a existir um processo de intelectualização do trabalho e incorporação das tecnologias. Aí a gente passa a falar que é um corpo em informação. E aí tem pontos a favor e pontos que são contra, Por exemplo, a favor, essas novas tecnologias, elas possibilitam um aumento na quantidade e na velocidade de transformações que transcendem a limitada materialidade corporal humana, Dando ali ao ser humano uma liberdade nunca antes exercida e pondo em xeque também a própria noção de identidade, personalidade e liberdade. Aqui a gente já está falando sobre a corporeidade, essa mudança de corporeidade com a tecnologia. E um ponto contra que uma essencialidade humana que estaria sendo violentada pelo apego à virtualização dos seres humanos. Então, às vezes, os seres humanos eles ficam mais preocupados com o mundo virtual do que com o mundo presencial, o mundo real. E às vezes alguns seres humanos se tornam até frios com relação às emoções, aos sentimentos, estando ali por trás de uma tela, Aí o corpo, o desenvolvimento humano e as tecnologias. Diante desses avanços tecnológicos, o que nós, seres humanos, seremos daqui ainda, no futuro? Será que a gente vai virar avatar, robô, Será que teremos corpos híbridos, que é metade biológico e artificial? Então, quando procura-se um noticiário, qual é o real objetivo? Como eu falei, dentro da nossa tecnologia, a gente tem um acesso muito grande às informações. E aí, quando um indivíduo ele vai procurar, por exemplo, num site de busca de notícias, qual que é o real objetivo dele estar acessando aquele site? É realmente se informar, a respeito ali dos noticiários, das atualidades, o que está acontecendo no país, no mundo, na região, ou esse acesso seria mais para se influenciar por caminhos às vezes diferentes das próprias convicções, diferente, da própria cultura, dos próprios ideais, conforme a educação que nossos pais nos deram. Então pense, qual é o principal objetivo disso? E com o advento da informática, como uma mídia fugaz, rápida, temos um pipocar de informações e de transformações corporais que sai das feições cirúrgicas para as feições estéticas. Os indivíduos obsessivos pela própria imagem, na busca de superar os limites, turbinando o corpo com novos incrementos tecnológicos, Então, a venda da imagem corporal, ela é muito intensa junto com a tecnologia,
junto com esse mundo virtual, né, com essas postagens de fotos. Então, por exemplo, os incrementos tecnológicos, né, que fazem parte ali do dia a dia da imagem corporal. O último celular, aquele celular mais à moda, aquele mais recente que foi lançado, né, que custa muito caro, que ele tem diversas funções e talvez o que você precise é apenas ali duas, né, três funções. Mas mesmo assim você quer aquele último celular, né? Porque você quer vender a sua própria imagem. Então é o consumismo às vezes da própria imagem. Ou por exemplo, rodas maiores no carro, rodas, né, modificadas para que são maiores, que são mais brilhosas, que chamam mais atenção, né? Então essa é a venda da própria imagem corporal. Um outro conceito que é o corpo digital. Trata-se do corpo possível para se viver dentro da sociedade das imagens, né? Como eu estava falando também no slide anterior. Representa um mundo sem a espessura da carne, dando reviravoltas no espaço e no tempo. Uma sociedade de produção e descarte muito rápido, referente à noção do corpo perfeito, né? Afinal, a imagem não contrai doenças, não envelhece ou morre. É imune à doença, à deficiência física e à morte. Por exemplo, ali numa postagem de uma foto, né, numa rede social, aquela foto ela vai se eternizar e ao mesmo tempo, rapidamente talvez você apague ou ela saia do ar, né? E aí a foto, gente, ela vai transcender ali o tempo e o espaço, né? Ela não vai ser de carne e osso, ela não vai ter doença, ela não vai envelhecer. Então, os seres artificiais permitem, sobretudo, uma projeção de todas as fantasias sobre o corpo tecnologicamente perfeito, de inteligências artificiais, capaz de romper fronteiras entre o orgânico e o inorgânico. Né? Os seres artificiais são aqueles que a gente não consegue ver ou palpar fisicamente. Eles só estão ali do outro lado da tela do nosso computador. Tá? São fantasias de superação dos limites corporais, né? Da digitalização do selfie, que apontam para um desejo de fuga do tempo e do espaço presente, mas apontam também para o desejo de manipulação da realidade, do controle do corpo e do domínio sobre si. Ele pode aparecer ou desaparecer. Ele nem morre e nem vive de verdade. Por trás de uma foto, gente, a gente pode esconder muitos de nossos defeitos. Existem mil aplicativos que vai, por exemplo, cobrir uma espinha, que vai te dar uma maquiagem, que não vai mostrar ali a parte do seu corpo indesejada, que você, né, por exemplo, uma gordurinha que você não quer mostrar, ou uma perna amputada que você tenha, né? Qualquer alteração ali do seu corpo que você não se sente à vontade, numa foto você pode manipular. E aí o ser que apresenta naquela imagem, né, é um ser fantasioso, né, às vezes longe da realidade. E aqui um outro conceito também que é o bitcorpo, tá? O bitcorpo ele se dissolve em um universo de dados que nada pode deter. Essa sociedade da informação, da velocidade, né, de rede se tornou o sistema nervoso dos corpos, que não podem mais estar fora dela. Então já imagina assim, como tem pessoas muito viciadas em redes sociais, muito viciadas em tecnologia, né, que parece que se não tiver aquilo em mãos, não vai conseguir viver, vai ficar nervoso, vai ficar tenso, né? No universo das novas tecnologias da comunicação, o corpo humano é prolongado por próteses e por objetos móveis, como por exemplo o celular. E ainda bem assim que as novas tecnologias elas também ajudam, né? Por exemplo, a medicina, o desenvolvimento da saúde, né? E aí o sujeito ele necessita além de produzir um corpo, também consumi-lo mais e mais para potencializá-lo. A vida é um sistema básico autossuficiente. Ela cria, inventa e reinventa a si própria, através desse universo de novas tecnologias. E também o corpo consumidor, né?
Em uma sociedade cujo princípio é a concorrência, muito deve-se isso, né, ao capitalismo, a gente tem que estar sempre apresentável, né, vendendo a nossa imagem em forma. Afinal, é essa nossa aparência que equivale à nossa sobrevivência. Na sociedade contemporânea, que são os dias atuais, o capitalismo ele produz um corpo que já não comporta apenas o desejo de consumo, mas ele é o próprio consumo. Então a gente está cheio de noticiários, cheio de mídias, de influenciadores, né? Na busca de um corpo perfeito, de vender a própria imagem. E aqui a cultura tecnológica do corpo corporal atual. O principal objetivo, gente, de tudo isso é a gente compreender o homem-máquina, tá? Levar nós, profissionais de ciências da saúde, seja educador físico, seja fisioterapeuta, né? A gente lidar bastante com o corpo do nosso cliente, do nosso paciente, do nosso aluno. Então, o principal objetivo disso tudo é levar os profissionais da saúde a lidar com naturalidade, diante de diferentes culturas, de diferentes imagens, que vão desde os corpos musculosos, vigoréxicos, lembra o conceito de vigorexia? Que é aquele indivíduo que se olha no espelho, ele é musculoso já, mas ele se olha no espelho e ele se acha um magrelo, né? Ou uma magrela, né? Indivíduos tatuados e até pessoas implantadas, transplantadas ou marcadas de maneira voluntária, como uma tatuagem, um alargador, uma carificação, cortes, queimaduras, né? Um corpo amputado ou um corpo transformado por enxertos ou próteses, um corpo modelado de modo a se transformar numa obra de exposição, um corpo belo, um corpo bronzeado, modelagem corporal e a possibilidade infinita, né, de uma transformação radical sem a aula de academia. E às vezes as pessoas elas recorrem, não sem precisar ir para uma academia, às vezes elas recorrem a cirurgias, a implantações. Então é a gente lidar com naturalidade com essas diversas culturas, com essas diversas imagens corporais, né? As atuações profissionais precisam atender aos avanços que a humanidade se propôs a dar. Os corpos, sejam eles quais forem, merecem os mesmos olhares e atendimentos. No mínimo, os essenciais, respeitando as individualidades, respeitando as diversidades, né? A cultura de cada um. Então, esse é o principal objetivo. E aqui, né, os últimos slides nossos são os efeitos fisiológicos também da tecnologia no nosso corpo, no corpo do ser humano, né? As tecnologias, elas estão fortemente presentes no dia a dia, a ponto de mudar a forma de como as pessoas estabelecem a rotina e interagem umas com as outras. Então, um dos tópicos aqui que a tecnologia nos traz é o esquecimento, porque a gente tem no mesmo dia muitas informações e aí ao mesmo tempo, então pode ser que ali no final do dia você já não lembre de todas as notícias, de todos os canais, de todos os acessos que você teve, tá? O vício também, um acesso desenfreado, desesperado. Às vezes você pega o celular para ver a mesma página ou a mesma rede social toda hora, né? Então acaba se tornando um hábito que vira um vício. Também uma dificuldade de dormir, porque a luz, seja do computador, do tablet, do celular, a gente precisa da escuridão, porque é na escuridão que é liberado a melatonina, que vai ajudar ali na indução do sono. E a luz desses equipamentos eletrônicos, elas impedem a ação da melatonina, então atrapalha muitas vezes o sono. Alterações das emoções, né, uma dificuldade em lidar com as emoções, de identificar os erros, de parar, pensar, né, refletir o que está acontecendo, por que você está frustrado, por que você está bravo, por que você está com raiva. Os jogos têm um ponto positivo porque eles melhoram o desempenho cerebral, né? Faz o treino ali das neuroconexões, o aumento de memória, a criação de boas estratégias.
e a potencialização da noção espacial. E também o estresse, né? Porque de alguma forma você acaba se conectando às vezes com pessoas que você não tem afinidade. Por exemplo, grupos, né? De WhatsApp, aí tem ali um sujeito, né? Uma pessoa que você não tem tanta afinidade, mas você tá naquele grupo, ela também tá, né? E isso, de certa forma, pode gerar algum estresse. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Eu deixo aqui as referências e eu fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada!